Saudações a todos, bem-vindos ao nosso O Céu que Te Acontece. Como vocês sabem, essa coluna, O Céu que Te Acontece, a gente só faz quando vem eventos de grandes proporções, coisas bastante intensas, muito significativas no céu de um determinado período. E desta vez nós vamos falar sobre o eclipse solar parcial de 25 de outubro de 2022. E como vocês sabem, e quem acompanha aqui o canal já deve estar sabendo, a duração dos efeitos, das analogias de um eclipse costumam durar algo em torno de 6 meses. O próximo eclipse, após este, solar de 25 de outubro, será no dia 20 de abril de 2023. Nesse ínterim, vários processos correlacionados ao eclipse estarão ocorrendo, estarão se manifestando com intensidade. Em algumas partes do planeta, com mais intensidade do que outras, mas o efeito é geral, sobretudo em determinadas regiões, mas também nos mapas astrológicos individuais, dependendo da casa astrológica e de que aspectos o eclipse vai formar com o seu mapa de nascimento. De qualquer maneira, o efeito do eclipse é muito intenso e sempre em nível coletivo, em nível macro. Os efeitos de um eclipse são tão intensos e tão nítidos que muitos dos seus efeitos esperados durante os seus 6 meses de duração tendem a ser manifestos, percebidos até um certo grau, cerca de 20 ou 30 dias antes mesmo que o fenômeno físico ocorra de fato. Em astrologuês, nós estamos acostumados a ver uma órbita de aproximação, exatidão e afastamento de um aspecto, de uma configuração celeste. Com o eclipse, isso aí seria uma órbita bem mais curtinha, uma coisa muito mais próxima do próprio dia em que ele ocorresse. No entanto, a observação empírica mostra ali que várias características realmente vão se antecipar, o que significa que ao longo de todo o mês de outubro, aproximadamente, já veremos efeitos característicos. Muitas das coisas descritas neste vídeo sobre coisas que ainda vão se desenrolar, quem está vivendo a parte que antecede ao eclipse já vai perceber, seja isso no seu viver individual, nas relações interpessoais, seja isso nas situações coletivas, sociais, econômicas, políticas e tudo em escala planetária. Quer dizer, o que acontece no mundo inteiro de uma maneira gigante vai ter algum tipo de repercussão individual em algum ponto do seu mapa. Então vamos ver aqui quais são os atributos gerais do eclipse para depois a gente particularizar alguns dos seus atributos. Esse eclipse vai ocorrer aos 2 graus do signo de Escorpião, bem juntinho com o planeta Vênus, na posição ali de 2 graus, 32 minutos aproximadamente, dentro da eclíptica, Vênus em Escorpião na eclíptica. Falando ainda em astrologuês, o eclipse não vai aplicar aspectos a qualquer outro fator, qualquer outro planeta. No entanto, ele ainda é regido por fatores que vão se intensificar enormemente durante todo o período que concerne aos efeitos dele. O único aspecto de fato é essa conjunção de Sol, Lua com Vênus. A gente sabe que os eclipses eles estão sempre associados a grandes mudanças forçosas, a alterações de rumo, guinadas. É um choque nas perspectivas que a gente tem e isso é simbolizado ali pela passagem rápida que a Lua faz na frente do disco solar para quem está vendo aqui da perspectiva da Terra. Simbólica e analogamente a gente pode comparar com aquele momento em que o prestidigitador ele vem e realiza aquele truque que engana seus olhos. Em outras palavras, a gente pode dizer que um dos efeitos desse apagão simbólico é você jura que está seguindo no caminho certo, que está procedendo de uma maneira fácil, habitual, esperada e, sob diversas circunstâncias, por N motivos, você é obrigado a mudar de rumo repentinamente. É sempre algo meio repentino, algo que você precisa fazer para se adaptar a uma condição que você não tinha planejado, não tinha como esperar. O eclipse pode desviar
algum assunto ou algum intento, e também pode intensificar aquilo que um signo representa, aquilo que um signo e um planeta com o qual o eclipse venha a entrar em contato no céu do momento em que ele ocorre. No geral, para quem está acompanhando aqui no canal, basta a gente repetir o que são tendências e coisas esperáveis durante um eclipse. Sismos, né, situações, abalos sísmicos em determinados lugares, às vezes vulcões que ainda estão em atividade mostram aí uma atividade mais intensa durante uma fase, alguns até entram em erupção literalmente, né? Situações sociais que estão sob tensão, se precipitam, algum problema ligado ao, por exemplo, um terremoto marítimo, né, como o que ocorreu ali no finzinho de 2004, aquele terremoto marítimo que gerou um tsunami que matou mais de 200 mil pessoas na região da Indonésia, ocorreu um eclipse cuja sombra passou bem na região, bem próximo da região. Então, a gente pode esperar algumas dessas características, não sempre, não é um absoluto, mas é bom que a gente esteja sempre preparado. Isso em termos coletivos, geológicos, mas também individuais. Eclipses são pontos de crise, são elementos críticos que geram uma quebra de expectativas, de perspectivas, de interesses e rupturas de caminhos que as pessoas pensavam que eram seguros. Esse eclipse ocorre, como eu disse, juntinho, né, em conjunção com o planeta Vênus. Há de se esperar uma modificação na forma como as coletividades encaram o processo de formação de alianças, de gestão, criação e usufruto dos valores, daquilo que satisfaz a maioria dos apetites. Há uma intensificação considerável sobre a figura feminina, sobre figuras entre mulheres belas e mulheres efetivas, eficazes, sempre com propostas muito intensas de modificação das circunstâncias ao redor. Isso significa que há ao mesmo tempo, uma emersão desse feminino mais intenso, ativo, interferente, e também uma questão muito forte sobre a feminilidade, sobre os tabus envolvendo a feminilidade, os tabus envolvendo a criação, envolvendo a fertilidade, envolvendo a morte, a sexualidade. Sempre isso vem à tona, vem à baila durante uma configuração como essa, porque em Escorpião são esses os principais assuntos, entre outros, mas esses aí vêm à tona muito mais depressa. Em nível mais subjetivo, talvez mais psicológico, é um chamado para um mergulho no inconsciente, um chamado para um mergulho nas coisas que nos motivam, que nos regem sob pulsões, talvez compulsões de atos que a gente às vezes não consegue controlar. A imersão também dos sentimentos mais terríveis, mais difíceis, como ciúmes, ódio, vingança, o ato da vingança perpetrado e motivado por conta desses sentimentos mais cáusticos, mais difíceis de lidar. Justamente em função desses temas, é muito provável que vejamos ocorrerem aí outras decisões, como a de cineastas como Jean-Luc Godard, de praticarem uma eutanásia por idade, uma questão de adotar a morte por escolha. Isso provavelmente vai gerar uma discussão ferrenha em torno do assunto. Toda uma questão ética, religiosa, tudo isso vai vir à tona em função desses assuntos, dessas temáticas tabu que ficam sempre intensificadas quando há algo de peso ocorrendo dentro do setor, né, que é o Escorpião. Quem assiste o vídeo um pouco anteriormente ao eclipse ocorrer, já deve estar percebendo que isso aí está no ar nos discursos, sobretudo nas campanhas políticas. E o impacto que essa conjunção com Vênus representa está nas alianças, na formação de pactos, de relacionamentos, não apenas os afetivos e prazerosos, mas também todos aqueles que têm cunho diplomático. Os 6 meses à frente vão ser assim um esforço grande para estabelecer alguma via mais harmônica, mais difícil de fazer isso, mas é um esforço, é uma entrega, há uma visceralidade muito grande no ar. As pessoas preferem entregar-se às emoções e às suas intensidades. É uma
tônica bastante escorpiana, dentro aqueles estereótipos mais negativos, né? Obviamente não toda a tônica, né? O escorpião tem uma tendência, no caso o eclipse aqui vai ressaltar bastante aquela tendência investigativa, profunda, que vai encarar o problema de frente, mergulhar ali naquilo que não queria encarar antes, aí passa a ter coragem. Isso aí valoriza muito quem tem essa coragem de encarar esses padrões. Isso também vai beneficiar até um certo ponto e também vai gerar uma modificação aí de comportamentos e de diretrizes dentro dos campos como psicanálise, psicologia, estudos de prospecção de coisas que estão ocultas debaixo da terra, que precisam de mineração, por exemplo. Mas em resumo, o eclipse vai precipitar as coisas que estavam pura e simplesmente latentes. Então as coisas vão andar para frente, especialmente no período de algo em torno de 20 dias que o antecede e no 1 mês e meio aproximadamente após o evento em si. Nesse ínterim, 2 planetas vão ganhar o famoso modo turbo. Serão Marte e Plutão. Marte é o regente tradicional do Escorpião e Plutão o regente moderno. A gente pode dizer que as posições que esses 2 planetas ocupam no zodíaco e suas configurações formadas pelo seu trânsito vão ser enormemente significativas ao longo de toda a passagem, digamos aí até 20 de abril de 2023. Não esqueçam que Marte está transitando em Gêmeos, em movimento direto, em retrogradação, até o dia 25 de março de 2023 e que Plutão, em 23 de março de 2023, ingressa em Aquário. Olha que o fato de tudo isso aí mostrar uma mudança intensa de tonalidade para os 2 planetas, mostra também o quão importantes vão ser as passagens dos dois. Ora, com um eclipse em Escorpião e com o Marte em trânsito por Gêmeos durante tanto tempo, que é o que é bastante incomum, só acontece quando ele faz uma retrogradação desse porte, que leva aí 7 meses para sair. Só vai sair, como eu disse, em 25 de março de 23. Quando isso acontece, aquelas características do planeta no signo vão potencializar também o que o signo traz como cenário para se mover, para se manifestar, para expressar a si próprio. Então estamos falando de uma intensificação no âmbito informacional ali pelos Gêmeos, pela retórica, pela fala, pela produção escrita, pela transmissão de saberes, de conhecimentos, ou por pura informação, né? Por dados sendo passados, sendo aproveitados de alguma forma. Obviamente, todo o elemento de conflito que essa passagem representa. E eu vou indicar aqui para vocês um vídeo que já está aqui no canal presente há um bom tempo e que faz toda essa análise sobre o Marte em Gêmeos até o final desse ciclo presente. E fiquem aí de olho nesse vídeo porque ele vai esclarecer outros pormenores. Aqui vale a gente dizer que o signo de Gêmeos, por causa desse subtom de características, vai falar muito alto, né? Já fala, tem com uma certa quantidade, né? Já é eloquente e vai falar muito mais alto. Então todas as questões intelectuais, a lógica sobretudo, né? A busca por dar coerência e inteligibilidade às coisas que são ditas, difundidas, aproveitadas e que possam ser transmitidas por via oral, escrita ou transmitida por internet. Isso vai também atingir campos como educação, como pesquisa científica e também todas as áreas que são destinadas à expedição, né? Expedição de produtos, né? Envio de produtos, correios e coisas similares. A gente pode esperar, portanto, uma série de modificações cruciais em todos esses campos. Interferências bastante diretas nesses campos, né? Às vezes um grau de conflito um bocado maior em escolas, em locais de aprendizado em geral. Já Plutão está nos estertores do signo de Capricórnio. Ele vem transitando nesse signo desde 2008, vai ingressar em Aquário em março de 2023, alguns meses à frente volta para Capricórnio, depois vai cumprir ali até 2024, vai dar no máximo 16 anos de Plutão em Capricórnio. Varia um pouquinho a passagem de Plutão por um signo. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte, que está no finalzinho, no finzinho da passagem de um signo. Os últimos graus, sobretudo o grau 29, virando do 29 para o 0, né? 29 de um signo até o 0 grau e alguma coisa do signo seguinte, é um ponto
tremendamente crucial. Só a gente precisa tomar cuidado para não achar que aquilo ali vai ser o fim do mundo, o apocalipse, a nova era chegou, o milenarismo. Muito cuidado, gente, com a perspectiva milenarista. Para vocês terem uma ideia, o movimento de Canudos, com o Antônio Conselheiro, no século XX, começo do século XX no Brasil, aquilo ali é um movimento milenarista. As perspectivas milenaristas são muito exageradas e elas precisam ter um pouquinho de pé no chão. Você analisar aquilo ali de uma maneira um pouquinho mais fria, um pouquinho mais lúcida. Não tomem essas interpretações como, olha, virá uma grande nave aqui para raptar todo mundo ou para salvar todo mundo. A gente não tem como chegar em astrologuês e dizer algo do tipo. Talvez alguém que esteja fazendo uma canalização consiga, mas não é esse o caso aqui. A gente não está chegando nesse ponto. Então, é só para a gente ter essa lucidez de não estamos pensando aqui num fim do mundo, numa destruição total. Todo eclipse pressupõe algum grau de destruição, alguma coisa quebra, algo se rompe, algo muda. A passagem de Plutão, um planeta tremendamente lento, de 248 anos em torno do Sol aproximadamente, de um signo para outro, quando ele passa de um signo para outro, isso é algo de muito significativo, algo de peso. E esses últimos graus, que enquanto o efeito do eclipse estiver durando, Plutão vai passar por esses graus aí, eles são importantes porque eles vão demonstrar justamente a mudança dramática de tonalidade coletiva, de modificação da forma como as economias são geridas, como o fluxo de capital no mundo vai transitar de um setor para outro, de uma espécie de um tipo de produtividade, né, um tipo de indústria ou um tipo de atividade produtiva para outro, de um país para outro, né, de um foco de produção para outro, e de expectativas de quem sejam aqueles que vão controlar os grandes fluxos financeiros. Isso também vai se deslocar, vai ter um centro de gravidade um bocado diferente. É isso que a gente pode esperar assim, mais claramente dentro dessas passagens de signo. E é sempre um processo bastante revolucionário, que não necessariamente ocorre só porque o eclipse está acontecendo, mas nesses 6 meses a gente pode ver aí um dos primeiros passos, ou alguns dos primeiros passos para esse processo de mudança de polo de poder. Como eu disse, são os estertores da passagem do Plutão em Capricórnio, as elites que detêm determinado poder. Porque sempre vão haver elites focadas em determinado tipo de movimento, de especificidade, sempre vão haver, mas as elites caracterizadas pelo trânsito do Plutão em Capricórnio, elas ascendem durante o trânsito dele e vão declinar fortemente, né, abruptamente, na medida em que ele for adentrando de vez em Aquário. Isso é mais para 2024, mas em 2023 já teremos uma característica, né, uma clara percepção de que qual é exatamente o rumo que a coisa vai tomar. O eclipse, ele é um marco diferencial para identificar isso, e justamente porque ainda estamos falando de um Plutão em Capricórnio no mapa do eclipse. Quer dizer que as estruturas de poder ainda estão em guerra, ainda estão em confrontação. Serão aí 6 meses de disputas por quem é que vai finalmente definir quem tem o controle, né? Especialmente quanto mais as grandes somas, as grandes fortunas e os grandes poderes, as situações de coerção social estiverem envolvidas, mais intenso será o embate. O planeta Marte, que também é um fator tão preponderante, no mapa do eclipse, aqui vocês estão vendo, ele tá saindo ali, está se afastando de uma quadratura com Netuno e se aproximando de uma quadratura com o Júpiter. Tá? Em astrologuês modernos, a gente está dizendo que já essa quadratura está em funcionamento. Então é preciso ter um cuidado ali todo especial com as formas, as visões unívocas, as formas de pensar o mundo, de construir os seus norteadores filosóficos de maneira exageradamente aguerrida, né? De tentar entrar em confronto, de tentar persuadir as pessoas na base da força, na base do eu sei mais, cale-se, porque eu tenho a grande referência, né? De tentar esmagar o outro e sem a possibilidade de concórdia, de diálogo. Isso é um cuidado fundamental que esse eclipse e todo o mapa que ele representa pedem.
É preciso lembrar que de todas essas transições possíveis, algumas podem até ser abruptas, mas haverá reminiscências das coisas que estavam presentes e intensas durante os períodos anteriores, durante todo um ano, 2 anos antes. Elas ficam como se fossem o fogo de palha. Por cima você não está vendo nada, mas por baixo ainda tem brasa. É preciso ainda ter um cuidado todo especial em que terreno se está pisando durante uma fase assim. Lembrando que o eclipse ocorre também no termo e na face de Marte, no termo egípcio de Marte e na face de Marte, no zodíaco, dentro das divisões e das dignidades planetárias, o que o torna particularmente belicoso. E isso vale para todas as situações que já estão presentes em conflitos e aquelas que podem entrar, né, que tem potencial para entrar num conflito, ou no mesmo que já existe, ou em algum outro que possa vir a se emendar com os já presentes. Muitas vezes isso inclui conflitos que estavam já assim há muito tempo prestes a ocorrer, ou ainda aqueles que estão suspensos há décadas, que as pessoas já tinham acreditado que não existia mais aquela zona de confrontação. Aquilo ali pode voltar à tona nos próximos 6 meses. Muita atenção. Em nível coletivo e também em nível individual. Aquilo que vai acontecer com cada um de nós, qual é o grande ponto de conflito que vai voltar para ser confrontado.